irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos, mais uma quarta-feira, meditando na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos em Ezequiel, capítulo 48, versículo 23 ao 29. Nós estamos falando de um novo templo, meus irmãos. E para nós entrarmos na presença do Senhor, neste novo templo, temos que ser filhos, sim, meus irmãos, filhos. Temos que ter a certeza da nossa salvação, o Espírito Santo de Deus que clama Abba Pai, e assim podemos fazer parte deste novo templo. Meus irmãos, o versículo 23 ao 29 de Ezequiel 48 fala sobre as 5 tribos do sul, que vão receber uma porção de terra, todas elas de forma igual. Então, nós vamos ler a partir do versículo 23. Vamos lá, meus irmãos. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até ao ocidental, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental, Simeão, uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até o ocidental, Isacar, uma porção. Limitando-se com Isacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon, uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até ao ocidental, Gade, uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até ao Mar Grande. Versículo 29. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. Então, nós estamos falando de uma herança da terra, e todas elas, também as tribos do norte, no início do capítulo, recebem igualmente. E isso, meus irmãos, vem do Senhor, diz o Senhor Deus. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. Meus irmãos, essas tribos de Israel representam a igreja do Senhor, porque para nós herdarmos, nós temos que ter essa segurança da vida eterna, nascer de novo. E essa herança, meus irmãos, ela é totalmente do Senhor, totalmente do Senhor. Eu quero relembrar os irmãos que a herança pertence totalmente ao Senhor. E é Ele quem nos dá essa herança porque estamos nele. Lembram-se, meus irmãos? Então, eu gostaria de ler em Hebreus. Então, o príncipe, meus irmãos, ele não tem uma porçãozinha pequena. Tudo pertence a ele. É só você ler no Novo Testamento. Presta atenção. O que diz o Novo Testamento? Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, nós estamos vendo porçõezinhas, mas isso está sendo um símbolo daquilo que recebemos no Senhor, porque tudo pertence a Ele. Certo, meus irmãos? Deixemos isso bem frisado. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E falando sobre terras, nós podemos falar também sobre o texto de Colossenses 1,16, porque todas as coisas inclui também todas as coisas criadas. Versículo 16, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis
e as invisíveis, certo, meus irmãos? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E aqui fala, tudo foi criado por meio dele, por meio do Filho, e para ele. Amém, amém. E agora nós recebemos todos igualmente, porque herdamos no Senhor. Temos que estar no Senhor, filhos, nos tornarmos filhos, e não escravos, servos, mas filhos, gerados por Deus. Amém, amém. Eu gostaria de ler em Romanos. Vamos lá, meus irmãos. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, então nós temos que ter certeza absoluta que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E Gálatas, meus irmãos, Gálatas 3, versículo 29. E se sois de Cristo, entenderam bem? Para participarmos dessa construção desse novo templo, na presença do Senhor. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa. E lembre-se, Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. A lei de Moisés ainda nem existia escrita naquelas tábuas de pedra. Meus irmãos, a nossa lei está no coração por meio de Cristo Jesus, que derramou o seu Espírito Santo sobre nós. Meus irmãos, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. E esse Filho é o Filho primogênito, unigênito do Pai. E quando cremos nele, é gerado uma nova vida em nós. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, os rudimentos do mundo, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A pergunta é: a plenitude do tempo já chegou no seu coração? Ou você ainda é um escravo, um servo sem liberdade? Sim, meus irmãos, essa é a pergunta. Porque para Abraão, ainda que ele não tenha visto Cristo nascendo na história, a plenitude do tempo veio ao seu coração, sim, porque ele creu. E por isso ele foi justificado. Ele creu no Filho de Deus que viria. Meus irmãos, e você? Bom, meus irmãos, eu gostaria de ler então em Gênesis capítulo 15, muito importante, falando sobre nós herdarmos as promessas do Senhor. Em primeiro lugar, a sua presença na nossa vida eternamente. O Cristo em nós, o Criador em nós e todas as coisas criadas por Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, Gênesis 15, versículo 1. Vamos lá. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão, amém, amém, e teu galardão será sobre modo grande, grande mesmo, amém, amém. Meus irmãos, a fé movia a vida de Abrão. Ele cria naquilo que o Senhor falava. O Senhor era o seu escudo, o seu salário, a sua recompensa, o seu pagamento. E a nossa confiança deve ser posta totalmente em Deus, em Cristo Jesus. Jesus é a esperança, é a promessa, é o descendente que veio
para morrer pelos nossos pecados e nos redimir, nos justificar, meus irmãos. E por isso, em Cristo, nos tornamos filhos, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, amém. Versículo 2 ao 3. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me havereis de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, Eliezer não era filho legal, filho gerado de sangue. Ele era apenas um excelente servo, mas não era filho. Então, na verdade, Eliezer não poderia herdar a promessa. Ele não poderia herdar essa promessa do Senhor. Mas Abraão estava com dúvidas nesse momento, porque ainda não tinha nascido um filho. Então, voltando ao versículo 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Bom, era isso que ele estava achando. Mas Deus respondeu. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, versículo 4, não será esse o teu herdeiro, porque o herdeiro tem que ser de sangue, tem que ser gerado, entendeu, meus irmãos? Gerado de ti, gerado de Abraão. Era isso que o Senhor está falando. E Jesus herdou todas as coisas. Por quê? Porque ele é o unigênito do Pai, meus irmãos. O unigênito do Pai. O único em seu gênero. Indicando que a filiação de Jesus é singular. E por meio desse Jesus, desse único no gênero de Deus, do Pai, o unigênito, podemos também sermos adotados como filhos, porque vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Mas e a plenitude do tempo já chegou para você? Essa é a pergunta. Jesus já veio historicamente, mas muitos ainda não entenderam. A plenitude do tempo ainda não veio no coração. Sim, meus irmãos. E para Abraão, no Antigo Testamento, veio no coração, porque ele foi justificado pela fé, crendo que o Messias viria. Amém, amém, meus irmãos. Versículo 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Amém, amém, o herdeiro legal, como filho, saído das entranhas. E a mesma coisa conosco, temos que ser gerados de Deus, meus irmãos. Então, Sarai, ela deveria ter um filho numa idade muito avançada. E isso era um desafio para a fé de Abraão, e ele creu. E não somente nisto, mas ele creu no descendente, o descendente Cristo Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de ler em João, vamos lá, João, capítulo 1, versículo 12 ao 13, para nós sermos herdeiros legais e receber a adoção de filhos, também temos que ser gerados por Deus. Amém, meus irmãos? Nascer de novo, uma experiência com o Senhor. Mas a todos quantos o receberam, Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sim, meus irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. E unigênico significa único e em seu gênero. Então, Jesus, ele sempre existiu, meus irmãos, e ele é Deus, porque ele é único em seu gênero. E nele temos essa filiação, também somos adotados como filhos, meus irmãos. Em Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não seremos servos, mas filhos, amigos de Deus. Sim, meus irmãos. Essa é a promessa feita para Abraão, que isso aconteceria. E todos aqueles que creem são filhos de Abraão e herdeiros da mesma promessa. É isso que está dizendo aqui, meus irmãos. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor. Gênesis 15, 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o herdeiro, mas aquele que será gerado será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, os céus, e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Meus irmãos, a nossa posteridade, a nossa descendência, não deve ser só nascida da carne e do sangue, mas do Espírito, pessoas que creem no Senhor Jesus. Isso é o mais importante, para que possam fazer parte dessa descendência de Abraão em Cristo Jesus. E o mais importante, ele creu no Senhor. No Antigo Testamento, ele não foi que ele seguiu lei, não, ele creu no Senhor. Pela fé, meus irmãos, pela fé nascemos de novo e recebemos a adoção de filhos. E como Abraão também nos tornamos herdeiros. Amém. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, amém. Ele creu no Senhor, creu. Ele não decorou regras. Ele creu na promessa do Senhor em Cristo, que o Messias haveria de vir, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no descendente. Sim, meus irmãos, a confiança de Abraão é pessoal no Senhor. Ele creu no Senhor. Eu gostaria de ler em Romanos, capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas, meus irmãos, vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém, amém. Tiago, meus irmãos, vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus, não servo de Deus, escravo, mas ele era filho e se tornou amigo de Deus. Isso mostra um relacionamento íntimo, uma aproximação com a pessoa de Cristo, não um Cristo de fora, mas um Cristo em nós. No qual nós nos relacionamos e por isso podemos herdar com Cristo todas as coisas, igualmente todos nós, herdando em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, e eu gostaria de ler agora em Gálatas novamente, capítulo 4,
falando sobre a plenitude do tempo que Deus enviou o seu filho descendente, o descendente da promessa. Sim, meus irmãos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, redenção, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, meus irmãos. Sim, o que somos nós? O que somos nós? A plenitude do tempo já chegou no seu coração? Você é libertado por Cristo Jesus? Redimido por Cristo Jesus? No seu espírito há um clamor, Abba, Pai, uma certeza da salvação? A plenitude do tempo, historicamente, Jesus já veio, já morreu na cruz, mas e no seu coração? Já veio a plenitude do tempo? Sim, meus irmãos. Gostaria de ler Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, lá o Damasceno, servo, ele não vai herdar nada. Ele não tem o direito de receber essa herança, mas sim aquele que foi gerado de ti. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, olha que triste, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Sim, meus irmãos, ele é um herdeiro menor, ele está numa posição inferior, e precisa estar na proteção de outra coisa. E aqui no caso, como Paulo está criticando aqueles que estão voltando ao legalismo, eles estão se colocando escravos numa situação inferior, se subjugando a leis humanas. A lei, mas a lei foi cumprida no Senhor. Meus irmãos, eles não têm liberdade de ação. Um escravo não tem liberdade de ação. Ele não tem a autoridade do pai. Que coisa mais triste. Não, temos que ser gerados por Cristo Jesus, libertos, certeza da nossa salvação, um clamor que diz, Abba, Pai. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Meus irmãos, aqueles homens, eles eram menores, servos, estavam sujeitos como uma criança, como um escravo, aos rudimentos do universo. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Meus irmãos, isso é muito triste, porque então não somos libertos, não somos livres, não temos autoridade, estamos sob o controle de um outro sistema, de um sistema judaico, de um sistema mundano. O que guia a nossa mente? O que guia as nossas ações? O que guia a nossa fala, o nosso jeito de ser? Então estamos escravos, mas quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus está em nós, somos livres, somos libertos, porque o Senhor, Ele está na nossa mente, a nossa mente é transformada e somos libertos. Meus irmãos, isso é muito importante. Jesus, ele veio na época certa, a plenitude do tempo, meus irmãos. Assim também nós, tanto os judeus como os gentios, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém e amém, meus irmãos. A plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho. Eu gostaria de ler em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus irmãos, então ele veio a essa terra. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, meus irmãos. Eu gostaria de ler em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: o unigênito do Pai, do mesmo gênero. Agora ele se manifesta. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, meus irmãos. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, meus irmãos. E aqui gerar significa proclamar, manifestar. Foi manifestado o Filho de Deus como homem aqui na terra, nascido sob a lei, sob o ambiente judaico. Meus irmãos, mas nós não somos justificados pela lei, sim pela fé nesse Filho, que foi gerado pelo Espírito Santo, manifestado. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Sim, meus irmãos, a redenção. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, em nós, meus irmãos, não fora, mas em nós. E em Cristo somos herdeiros juntamente com ele. Amém, amém. Gostaria de ler em Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, amém, meus irmãos. E foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio para nos resgatar. É o que está aqui, meus irmãos, em Gálatas 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Amém, amém. Para resgatar, para redimir, para salvar. Amém. Isso significa que a lei não salva, porque ele veio para nos salvar, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é a ideia da redenção, meus irmãos. A obra redentora de Cristo Jesus
para que você faça parte desse novo templo, dessa nova construção desse templo, meus irmãos. A plenitude do tempo já se concretizou no seu coração. Jesus já veio na história, mas e na história da sua vida, do seu coração? Essa que é a pergunta. Que Jesus nasceu, todo mundo sabe. Que Jesus morreu, todo mundo sabe. Todo mundo comemora Natal, Páscoa, ressurreição. Mas e na sua vida, no seu coração, em você? Essa é a pergunta. Eu gostaria de ler em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. É uma maldição porque ninguém consegue cumprir a lei. Há de se haver uma transformação no nosso coração, nas tábuas do nosso coração. Esse é o novo templo, pessoas que foram transformadas no coração. Não é religião, meus irmãos, é transformação no coração. É algo profundo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sim, meus irmãos, fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão da lei. E hoje temos uma coisa melhor, que nos tornamos filhos de Deus por causa de Cristo. Sim, foi isso que aconteceu. A adoção de filhos. Eu gostaria de ler em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, voltando ao legalismo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E aqui diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como pode um filho voltar a ser servo, voltar a ser escravo, como lá no livro de Gálatas? Queremos ser herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Gostaria de ler também no livro de Tiago, Tiago 1, versículo 18, que diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou. Amém. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, nos tornamos filhos. É outra categoria, meus irmãos, de escravidão para filiação. Amém, amém. Glória a Deus. Somos filhos de Deus em Cristo, o unigênito do Pai. E podemos clamar Abba, Pai, uma oração que é feita por intermédio do Espírito Santo. Vamos lá em Gálatas, Gálatas 4, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. E aqui termina de uma maneira gloriosa. Amém, meus irmãos? E somos justificados pela fé. Quem crê é justificado, é redimido. Já não é mais escravo. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Também herdeiro de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Fica claro que aquelas tribos de Ezequiel 48 é a igreja do Senhor, que é justificada pela fé. Sim, meus irmãos, e que clama Abba Pai, que recebeu o Espírito Santo e foi gerado por Deus. E não adianta você decorar a história, comemorar Natal, Páscoa, certo? E todas essas festividades cristãs, se o Cristo não está em você, certo? Se a plenitude do tempo, da história, quando Cristo veio, ainda não veio na sua vida, do que adiantou? Do que adiantou Cristo morrer na cruz se você não o recebeu? Se ele não é realidade na sua vida? Se ele está fora de você e não em você? Se o Espírito dele caminha por fora e não em você? E se o Espírito não está em você, você não é filho de Deus, você não é gerado e você não tem herança nenhuma. Fica aí, triste, né? Preocupado à toa, agoniado, perturbado. Não tem segurança nenhuma, porque o Deus não está em você. Mas quando o Senhor está conosco, ele nos guia em todas as coisas. A mente dele está em nós, meus irmãos. E isso é um grande privilégio. Um privilégio quando a plenitude do tempo se tornou realidade no seu coração. Quando o filho nascido de mulher, nascido sob a lei, resgatou o seu coração que estava num sistema, escravizado num sistema, às vezes até um sistema que você mesmo criou. Uma idolatria que você mesmo criou. Talvez não sejam as leis judaicas, talvez você ache que você não é escravo do sistema, né, do mundo, mas você talvez seja escravo do seu próprio sistema que você criou na sua cabeça. Mas nós somos libertos a fim de recebermos a adoção de filhos. Não somos servos, mas filhos. Em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo. E ele é o unigênito do Pai, o único no gênero de Deus, porque ele é Deus. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos, uma mensagem com essa pergunta: até quando? Até quando você é escravo e só servo? Até quando? Essa plenitude do tempo vai ficar só na história e fora do seu coração? Essa é a pergunta de hoje. Faça-me um favor. Tome uma decisão. Senhor Jesus, que possam entender essa mensagem hoje e quem não tem essa certeza da salvação possa te aceitar no seu próprio coração. Que essa plenitude do tempo seja uma realidade na nossa vida, na nossa mente, no nosso interior, no nosso sentimento, nas nossas emoções, no nosso físico, em todo o nosso ser. É isso que eu te peço. Nós não queremos um Deus que está fora de nós, mas queremos um Deus em nós. E somos herdeiros junto contigo, co-herdeiros contigo. A ti é toda a primazia. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e somente em ti podemos ter a salvação. Tu és o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso Boaz. Tu és aquele que veio ao mundo para nos salvar e por isso podemos ter acesso ao Pai. Muito obrigada por esse milagre, Abba, Pai. Somos seus filhos. Amém, amém. Esperamos a sua volta. Maranata, vem Jesus. Volta logo, Senhor. Amém, amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, é isso. Temos que nos preocupar somente com isso. Essa é a preocupação. Não deixar Jesus de fora, batendo na porta, mas fazer com que ele faça parte da nossa vida. Que a plenitude do tempo já esteja
acontecendo no nosso coração, na nossa mente, no nosso físico, em nós totalmente. E não vamos deixar Jesus, porque nós amamos essa pessoa, nós amamos esse Cristo. Ele é maravilhoso, ele nos enche, nos preenche, ele tem um caráter formoso, um perfume maravilhoso, ele é grande e ele nos faz alegres todos os dias. Um dia vamos abraçar esse Jesus. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira, meus irmãos, filhos de Deus, alegres no Senhor. Amém? Que a plenitude do tempo esteja contigo. Amém, amém.